A minha primeira bagunçada ainda era na linear, eu estava fazendo. Vamos começar mostrando uma foto. Lá no final, quero mostrar essa foto aqui para você. Vê se dá para pagar essa luz aqui. Isso, tá bom. Dá uma olhada aqui. O nome dela é Alva Azul, tá? Só não é perfil. Primeira que vai é Alva Azul. Depois veio a Brisa, veio a Carla, depois veio, eu tentei a quarta, era você viu, o Bob, né? Espero que deixou. Vai, mais pesquisa. Tentei mesmo, tinha umas coisas. Né? Hoje eu devia me matar, né? Embora eu não tenha partido, não tenho partido político, né? Mas era lobby mesmo para tentar. Tem vários nomes na época da. É assim, como é. Mas assim, ó, para te ter ideia, não pode ter nenhum outro nome no Brasil. E aí eu tenho que trazer um elemento que caracteriza de qualquer outro. Então não pode ser nome chifre. Não posso botar. A gente queria botar Unijuí 24, Unijuí 26, Unijuí Jagues 45. Tá? Não pode. Tem nome chifre também. Tá certo? Tá? Então aqui. Tá? Não dá para ver muito bem, deixa eu puxar aqui. Pode ficar. Aí, perguntinha, né? Celular. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pura, florescida. Essa é a primeira cultivar. Ela ainda estava sendo produzida para mandar semente para tentar validar ela como sendo a primeira cultivar. Primeira cultivar lançada. Então, linhas puras. Aqui é um ensaio de linhas puras. Ó. Passou por F2, F3, F4, F5, F6 e foi sendo purificada. Olha aqui, ó. Uma cultivar precoce, que dá ela. Tem aqui do lado, desculpa, uma linhagem precoce. Do lado dele, que é outra parcela. 2, 3, 4, 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, lá para frente, né? 3 metros de exemplo. Aqui do lado, ó. Aqui é outra. Aqui é outra. Uma nova aqui, ó, uma linhagem, uma linha pura, foi selecionada, uma tardia, e uma linha pura selecionada mais fresca. Ó, essa aqui foi a primeira cultivar, tá? Cultivar. Aqui, ó, por isso que quer ser aqui. Aqui tem um cara aqui com 19, 20 anos fazendo seleção de trigo. Tinha cabelo na época, tá? Olha lá, ó. Tentando selecionar umas espigas de trigo ali, começando, identificando, né? E logicamente, estou selecionando verde, levo para o laboratório, pego o embrião, né? Se fala embrião vivo, boto no meio da cultura, fico a planta, estou ganhando tempo, não espero ficar muito tempo, no mesmo ano para seguir progredindo, tá? É uma população F2 aqui, ó. Então, isso aqui é uma linha pura, tá? Então, já é parcial. Já é um ensaio preliminar interno. Lembra que eu comentei aqui com você? Ensaio interno. Aqui é um F2. Vejam vocês, ó, planta alta, planta baixa, planta com sedosidade, planta. Olha as pigmentações de cor, consegue perceber? Tem diferença de pigmentação? É uma planta diferente da outra. Só que esse F2 aqui, ó, ele foi semeado em competição. Tá? Quando eu falo em competição, eu estou me referindo à mesma densidade de cultivo de lavoura. Então, primeiro elemento que eu vou abordar com você. Ou eu conduzo
em planta espaçada. Em planta espaçada, se lembra que a gente coloca, geralmente eu falava, ó, geralmente é comum às vezes o pessoal botar em planta espaçada, de 30 em 30, tá? Só que eu conduzir em planta espaçada, eu já sei que vai ter apenas seleção artificial. Já conduzir uma população em planta espaçada, eu já sei que eu só tenho pressão e seleção artificial. Na hora que eu coloco uma F2, F3, F4, olha aqui, ó, em competição, ou seja, entre parênteses. Então, eu estou tentando repetir o que eu falei aqui para vocês anotarem. Mesma densidade de lavoura, tá? Se eu deixar em competição, e olha o que eu estou fazendo aqui, ó, uma densidade de lavoura, é uma F2. Se eu deixar e fizer isso, aqui vai ter seleção natural. O ambiente atua selecionando. Então, esse é o primeiro ponto que eu reforço com todos vocês. A partir de hoje, vocês têm que ter clareza. Planta espaçada, o ambiente não atua. Ele atua no ambiente, claro, a temperatura, mas ele não está participando para me mostrar plantas para que o ambiente possa me identificar mais resiliente, melhor. Porque eu não estou deixando acontecer a competição. Tá? Então, vejam, na hora que eu deixo as plantas em competição, elas estão brigando entre elas. E elas estão brigando lá no país. Elas estão brigando na área, olhar por captação de luz. Brigando por nutrientes. Aqui está tendo seleção. Nunca pode esquecer isso. Não deu nada. Tá? Outro aspecto importante aqui, ó. Então vamos lá. Então tem o F2. Para vocês terem ideia como eu estou selecionando plantas, e algumas eu estou coletando, eu estou levando para o laboratório, vocês estão percebendo que tem uma fitinha vermelha ali, em algumas delas, eu percebi alguma coisa. Tá? Isso aí é quase 30 anos atrás, né? Eu gosto de trazer essas coisas, tá? Então vejam, tem fitas aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tem alguma coisa que eu estou selecionando que eu identifiquei. Olha, na hora que tem vermelho. Eu sei que vermelho é uma determinada característica. Tá? F2. Deixando o ambiente selecionar para mim, e agora eu estou marcando o que o ambiente está me mostrando. Entenderam? Agora, eu vou mostrar uma população de aveia. F2. Olha como é que elas estão. Olha aqui, ó. Uma aqui, 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 outra aqui, outra aqui, outra aqui. 30 centímetros. Algumas não germinam, né? Porque o F2 é aveia. Planta aí, passada. Tu entra aqui dentro, caminha, né? De 30 em 30, né? Fica tudo, tá? Então vejam vocês, ó. Tá? Vê se consegue apagar uma ali no meio, tá? Então vejam uma planta aqui que já está dando doença, ó. Estão vendo aqui, ó? Já está amarelando embaixo. Ó, uma planta aqui ó, que não tem doença, pouco filho. Vendo aqui, ó? Uma planta que não tem doença, alto afilhamento. Olha aqui, ó. Uma planta relativamente bonita, não tem ferrugem, mas tem vírus do nanismo amarelo na cevada. Barley yellow dwarf wire. Olha aqui, eu já identifiquei aqui, ó. Olha tudo. Oi? Quanta coisa cada planta tá mesmo. E assim vai. E lá dentro do teu caderninho. Tem virose, não tem virose, ferrugem, não tem ferrugem. E isso aqui é tudo posicionado. Tu pega o teu caderno de campo, claro, na minha época,
hoje é posicionado de planta hoje, planta. Tu marca ela aqui, ó, dá um sinal, tu vai falando aqui, cara, hoje é outra, né? Hoje a tecnologia é tudo, tá? Bom, então, assim que eu falei pra você, tu tem em cima lá um satélite, tu tem um dele, capta dele, tu divulgando assim que sair da tua palavra. Tá? Isso é o dia a dia hoje. Hoje é o real. É o que acontece hoje. Tá? Principalmente no dia de chuva, porque tem telefonado, tem tudo condicionado. Tá? Então, aqui tem seleção natural? Não. Não está esse passado. Não é. Aqui uma outra F2. Tem seleção natural ou artificial? Seleção natural ou artificial? Não tem densidade de planta normal da lavoura? Não tem competição? É de 30 em 30 centímetros. Tem uma dessa aqui, ó. De 30 em 30 centímetros. Olha aqui, ó. Isso aqui não é uma linha cheia? Linha cheia aqui. Veja, isso aqui é uma parcelinha. Olha aqui, ó. Estão vendo? Vendo que aqui é uma parcelinha aqui doida? Não, é normal. Isso não é uma linha. Então, fechando tá? É, embora não seja feito, mas também tem feito alinhamento. Então, veja que aqui é semeado planta por planta, tá? Hoje tem máquina. Fazia os alinhamentos, fazia os transversais, marcava 30 de 30, todos eram perfeitos. Era hectare de hectare. Hoje não é mais. Hoje tem uma máquina, bota lá, semente S2, ela pá, 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 pá. É tudo pneumático, tudo. A minha cara, eu não consegui comprar uma dessas por inteiro, não vou ficar lá, tá? Vamos chegar lá. Então, aqui em competição. Aqui tem seleção o quê? Não, não. Aqui tem seleção artificial. Tá? Então, beleza. O primeiro ponto. Então, existem métodos, tem dois grandes métodos aqui, ó, para quem fazer seleção de plantas. Tá? Então, seleção de plantas. Seleção de plantas. Então, primeiro grande método aqui, ó, isso aqui é de modo geral, depois eu vou entrar naquilo que mais me importa, que é o método de seleção de forma. Mas um método que falo muito hoje é a introdução de plantas. Introdução de plantas. O professor Ivan faz muito isso. O que é introdução de plantas? É a introdução de espécies novas ou de genótipos de outras regiões ou de outros países. Tá? Espécies que ele trabalha lá, não é comum para nós. E algumas espécies que ele fez introduções. Alguém sabe de alguma? Crotalária é comum para nós, né? Mas ele fez introduções de outros estados. Tá? Outras espécies. Paim também, mas existe já paim, ele fez também introduções. Ele fez introduções de países, se não me engano, suíça, da Argentina. Tá? Mas tem outras espécies que são pouco conhecidas aqui. O Níger, uma introdução feita de outros países. Tá? De trouxe de fora do Brasil. Então, o que acontece? A introdução de plantas, os programas de melhoramento fazem muito isso. Isso é muito comum, principalmente em espécies, né, de agricultura regenerativa. E pensando na questão de espécies para proteção do solo. Muitas espécies estão entrando aqui, onde a gente não conhece absolutamente nada. Nada. Justamente para tentar fazer espécies para melhoramento, ou então com características nutracêuticas.
tem características além de produção de grão, né, elementos bioativos para a questão de saúde humana e animal. Então, ele faz muita introdução de plantas. Mas a gente faz introdução também de gênero de plantas, que são fenótipos de espécies conhecidas. Muita coisa, entra trigo argentino, entra soja argentina, entra trigo dos Estados Unidos, da parte dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos é uma tripa, né? Tem uma parte dos Estados Unidos que o trigo é primaveril, que nem nós. E tem uma outra lado dos Estados Unidos que neva, que é o trigo inverno. Invernal, ele tem não tem. Então tem trigos que vêm dos Estados Unidos, características primaveris que a gente faz introduções aqui, para fazer possíveis lançamentos. Então é uma característica normal dos programas fazerem trocas de germoplasma para verificar se tem adaptação para possível lançamento. Se você traz um fenótipo de lá para cá e ele é bom, você registra, você ganha royalties. Você pode conversar com o cara de lá e dar um percentual do royalties da origem, tá? Mas é um material muito bom, não tem no Brasil, é característica diferente, você pode fazer essa critério, lançar um material da sua empresa e você só vincula um percentual de royalties por cento de origem dele. Você faz muito isso aqui. A própria biotrigo, ela tem genótipos de trigo que inclusive está mandando para os Estados Unidos. Trigo primaveril. Né? Inclusive já tem uma no mercado lá que já tem aplicação. Tá? Fora América Central e América do Sul, onde tem maior essa conexão entre programas de melhoramento. Então, é um método de introdução de plantas, ou seja, tá? Espécies. E é muito, tem muitas espécies. Muitas. Tá? Então, a gente faz seleção de plantas e introduções de plantas. Tá? Outra seleção de plantas que a gente faz, né? Então, seleção de plantas, métodos, né? Estou falando métodos aqui, né? Bom, outro é seleção de plantas puras, ou também chamado linhas puras, tá? Seleção de plantas puras, ou também chamado linhas puras, tá? Um dos métodos mais usados é seleção de plantas puras com teste de progênio, tá? Seleção de plantas puras com teste de progênio, tá? Tem seleção de plantas puras sem teste de progênio, tá? E seleção de plantas puras com teste de progênio. O que eu sempre vou recomendar para quem for fazer seleção de plantas puras? Com teste de progênio. Não vão jogar para perder. Por isso eu nem explico outro. Embora na literatura, tá? O que eu tenho que explicar para vocês aqui? Esses dois métodos, tanto esse aqui como esse aqui, vocês têm que perceber que são métodos que não envolvem hibridação. É isso que eu quero chegar. Tá? Métodos muito usados. Barra do programa, e olha, tem programa de melhoramento que pode ter trazido material de fora do Brasil, era bom, e eles não fosse fundamento do projeto dele. Tem? Tem. Não, não tem. Tem? Tem. Muito material que veio da Argentina, e lá o nem era o cara trouxe para era bom, não tem. E de repente paga por fora lá. Tem? Tem. Exato. O que ele fez? Introdução, né? Ele não fez introdução, ele só viu assim que tinha
me adaptar, não me respondia bem a doença, né? Respondia bem. Porque na hora que ele vê que é muito, que você querer, já está olhando, e lá ele bota, olha, isso foi o que está olhando, né? Porque a característica, o cara, hora de ele, e bota ele e por fora paga lá, vai na particular lá no ano vem. Tem, mas só não bota no caderno, tá? Bom, como é que a primeira cultivar de linhaça da Unijuí, tá? Que foi feita em parceria com a Isbra, é esse método aqui. Quantos anos a Cisbra vinha produzindo e melhorando aquele material, onde ela selecionava, quando entrava da indústria, o que ela fazia? Uma parte ela direcionava para os agricultores começarem a cadeia. É a Cisbra que organizava a semente. Não existia cultivar de linhaça. Não tinha, era tudo dele. Abril, não é verdade? Chegava para a indústria, né, fazia uma seleção pequena, mais pesada, selecionava os melhores lotes. Olha, o que eu vou resolver? Eu não vou dele para entregar para as coisas que eu. Tá? Então, dessa que você ela conhece na empresa. Tá? Então, o que acontecia? Automaticamente, incipientemente, a cifra ia fazendo uma C. Não sei se você não pegava mais pesado, não pegava aqueles não via as melhores lavouras, os melhores produtores. Será que ela não estava fazendo seleção? Automaticamente. Na hora que estava fazendo peneira, na hora que estava fazendo peso, na hora que estava pegando os melhores lotes, tu estava automaticamente selecionando. Mas as plantas eram puras? Será que não existia muita variabilidade nesses lotes? E o cérebro poderizou, que misturou, isso já vem de vários anos. Gente, você tem uma variabilidade aqui, ó, de planta pura, como se fosse uma F5. Lembra lá no início? Plantas mãe da linhagem? Exatamente igual. Eram os que vinham os materiais quando a cifra vinha melhorando e trazendo, e era uma mistura. O que o professor Ivan fez? O que foi feito na época? Agora aqui, foi trazido lá para ele, eu me referia que é tudo puro. Só identifica as melhores. Já veio pronto. Variabilidade que a natureza vinha. Fez e depois ia aumentando lá, cada ciclo que os agricultores iam aumentando ao longo, estava tudo puro. Só tinha variabilidade. Precisou 10 anos para aumentar uma bigode para chegar? Não, já tinha variabilidade. Variabilidade de planta. Não tem nem que pensar. Não tem nem que o cara só seleciona a cidade. Já. E outra que ele selecionou aí que deve estar na fila aí. Só por quê? Porque existia variabilidade de plantas puras que os agricultores vinham há muitos anos trazendo material e as firmas pegavam as melhores, né, fazia lá o melhor peso, né, e a também ia trazendo uma seleção incipiente, talvez nem se dá conta que estava selecionando. Tá? Isso é muito interessante, porque a primeira cultivar ela veio aqui, ó, seleção de plantas puras. Cara, quantos materiais eu vejo aí, ó, que estão no mercado já há 5, 6 anos, onde já começa a ver variabilidade. O inseto fazendo cruzamento. E aí gerando variabilidade. Já começa a ver diferenças nas lavouras. Por isso que se recomenda, né? Por isso que eu botei numa prova, se depois de 18 anos, pega uma taura, você acha que essa taura que está aí hoje é mesmo? Quantos cruzamentos de insetos, quantos materiais de taura não daria para chegar dentro da lavoura de taura aqui, ó, que é diferente, começar a fazer seleção de plantas pura. Nem podia estar dizendo isso. Pode. Tem variabilidade de plantas puras, 80,
Então, vejam potenciais que tem. Então, dois grandes métodos aqui que não envolvem hibridação. Introdução de plantas e seleção de plantas puras, tá? Seleção de plantas puras, ou dentro de populações. Então, a gente usa muito. E assim como eu falo com o professor, quando tem material novo, eu digo, tem variabilidade, como é que tá? Não tem variabilidade. Cara, nem pensa em fazer cruzamento, não gasta tempo. Já seleciona dentro da população. Isso tem variabilidade de plantas puras. Seleciona as melhores, já faz o DHE, já faz as características do treino, e tem muita coisa. Nada, nada. Agora tem que ser legalizado, tem que ter caderno de campo, tem que projetar experimento, tem que ir lá avaliar, tem que postar, marcar, ver características, tem que entender o conteúdo, ele vai perguntar assim para você, qual é o tipo de formato do qual é a velocidade do lado esquerdo da lígula central, né, orbicular, frontal direita? Qual é a direção lá? Tem que saber. Exatamente. É um texto de informações que tem que dar. Botânico. Então, mas a gente aprende, a gente entender. Tá? E aí, qual é o tipo de óvulo? Aí tem que ir lá no microscópio, na lupa, abrir o material, o tipo de óvulo é tal, tudo, todo mês. Por quê? Porque eu tenho que provar que ela é diferente do tema. Não é verdade? Por isso que eu tenho uma série de detalhamentos de parte que a gente tem que fazer. Certo, gente? Bom, e olha agora. Então, agora, depois dos métodos que envolvem hibridação, por que o professor fala isso aqui? Ó? Porque isso é muito usado. E se lança muito material com esses dois. Tá? Não é porque o programa da Baia é parte dele, não, porque eu sei que não se usam muito. E aí, eu vou jogar para a partir da semana que vem, então, os métodos que utilizam o quê? Híbrida. E aí eu vou encantá-los aqui com estratégias que eu vou ensinar para vocês. Tá? Vou juntar teoria com experiência de campo.